sobre a drenagem linfática manual segundo o método Voder. Em 1932, Emil Voder, que na verdade era um filólogo, que era um estudioso das palavras, acabou buscando um conhecimento para tratar uma pessoa que tinha uma diminuição no sistema imunológico. E por isso ele acabou criando o método de drenagem linfática manual segundo Voder. Houve primeiro um embasamento em cima da linfologia, porque ele teve que estudar os linfonodos, né, que tem a ver com o sistema imunológico, e como estimular essas estruturas para poder, consequentemente, estimular também o sistema imunológico. Bem, eu acho que é importante colocar para vocês uma espécie de analogia entre a unidade do vaso linfático, que é chamada de linfangioma. Tá? Essa unidade, analogicamente, ela pode ser comparada a um sarcômero, que é a unidade motora da contração muscular, tá? Para ter um entendimento. Então, o vaso linfático, em geral, é composto de pequenas válvulas, mais ou menos nessa disposição. Então, a partir do momento que a gente tem um enchimento desse vaso pela linfa, a gente precisa, por meio de uma pressão, que depois eu vou explicar como funciona, a gente pode ajudar a linfa a seguir adiante no sistema linfático, porque essas pequenas válvulas, elas se enchem e tem que jogar adiante esse conteúdo. Então, a gente faz a pressão e ajuda a linfa a seguir o seu caminho. O que acontece? Mas precisa ser mecânica essa pressão, né? Precisa ser manual. Essa é uma forma de ajudar o sistema linfático a funcionar melhor. Existem outras formas, como por exemplo, a contração muscular propriamente dita também auxilia a distribuição da linfa no corpo e, portanto, a sua reabsorção e eliminação. Por quê? Porque a gente tem os vasos linfáticos intimamente colocados em todo o corpo. Existe toda uma cadeia linfática, né? Uma rede linfática profunda e uma rede linfática mais superficial. Obviamente que a rede linfática mais superficial é a que vai receber esse estímulo mecânico manual das mãos do fisioterapeuta. Outra forma de ajudar no estímulo do sistema linfático é a própria respiração, porque quando a gente respira, a gente também estimula os vasos linfáticos a levarem adiante essa linfa. Então, continuando, gente, eu fui buscar, como fisioterapeuta, fui buscar a formação em drenagem linfática manual segundo Voder, em função dele estar totalmente baseado em anatomia e fisiologia do corpo humano. Eu acho que isso é muito importante porque é um diferencial para o fisioterapeuta e a sua atuação. Então, o que acontece? O Emil Voder estudou que para estimular o sistema imunológico, todas as pessoas teriam, anatômica e fisiologicamente falando, cadeias principais de linfonodos, né? Onde seria coletada a linfa, ou, consequentemente, o excesso de linfa, que é na região cervical, tá? Nas regiões axilares e nas regiões inguinais. Então, como eu havia falado, segundo Voder, nós temos regiões de linfonodos principais para coletar esse excesso de linfa. Então, nós temos a região cervical, a região axilar, ou as regiões, né, bilateralmente, e as regiões inguinais. Então, segundo Voder, essas são as regiões principais para onde a gente direcionaria o fluxo excessivo de linfa, né? É claro que existe uma manobra inicial em que eu vou estimular, no primeiro momento, o sistema linfático superficial e o profundo, que seria por meio da estimulação da cisterna do quilo.
por meio de 3 ciclos respiratórios que depois a gente vai ver uma parte prática. Então, a direção correta da drenagem seria de distal para proximal ou de proximal para distal? Então, a gente precisa, no primeiro momento, fazer a estimulação destas áreas principais, de coleção principal de líquido em excesso, e aí tentar direcionar o fluxo linfático excessivo para estas áreas. Então, eu não começo numa extremidade para trazer até essa região, eu preciso trazer proximalmente e chegando a distal no segmento, mas a manobra é de proximal para distal. Professora Patrícia, quais as indicações e contraindicações da drenagem linfática manual? Bem, nós temos como uma indicação geral, principal, é a sobrecarga do sistema linfático. Sempre que eu tiver um edema ou um linfedema, embora sejam coisas um pouco diferentes e, portanto, com causas diferentes, nós podemos fazer uso da drenagem linfática manual segundo Voeder. Já como uma contraindicação principal, nós teríamos uma insuficiência renal. Por quê? Cada vez que eu estimulo o sistema linfático, eu tenho um excesso de líquido que precisa ser eliminado pelo corpo. Portanto, se a pessoa sofre de uma insuficiência renal, ela não tem como suportar esta sobrecarga do sistema linfático e, portanto, nem dar conta de uma diurese aumentada. Eu poderia usar a drenagem linfática para tratar, por exemplo, um edema pós uma entorse de tornozelo, por exemplo? Sim, nós podemos trabalhar um edema pós-traumático, no caso, né? No caso dessa área da traumatologia, simplesmente elevando a área edemaciada acima do coração, né? E estimulando os gânglios correspondentes a essa região afetada. Por exemplo, se eu tenho um entorse de tornozelo, a pessoa ficaria em decúbito dorsal com o tornozelo acima do coração e nós, teoricamente, teríamos que estimular a região inguinal para poder reabsorver esse edema. Entretanto, a gente sabe que existem manobras prévias a essa estimulação localizada da região inguinal. Precisamos primeiro fazer um estímulo geral em relação à liberação do sistema linfático superficial e profundo. E existem vários profissionais que utilizam a drenagem linfática e com diferentes linhas, né? E eu gostaria de saber qual é, baseada na anatomia e fisiologia, a intensidade e a direção correta da drenagem linfática manual. Essa pergunta é bastante importante, porque a gente, como eu falei, nós temos essas regiões de nódulos, né, de linfonodos coletores principais que precisam ser estimulados para que a gente possa suportar uma maior quantidade de linfa. Professora Patrícia, e qual a intensidade, a pressão adequada a se utilizar durante as manobras da drenagem? Então, como que funciona a questão da pressão das manobras da drenagem linfática segundo Voeder? Ocorre que o que nós vamos estimular por meio desse método é o sistema linfático superficial inicialmente. Obviamente que depois o sistema linfático profundo vai ter que receber essa linfa e eliminar, seja pela urina ou seja até pelo próprio suor, a própria respiração que nós ainda não comentamos. Mas ocorre que, estimulando superficialmente, por meio do toque na pele, de manobras ondulatórias na pele, nós acabamos estimulando o sistema linfático superficial, pois ele está localizado logo abaixo da pele, uma rede capilar muito fina, e por meio desse toque na pele, nós estimulamos os vasos linfáticos, pois toda essa rede capilar linfática que existe
sob a pele está presa à pele por filamentos. Então, a partir do momento que eu estimulo a pele com uma pressão suave, contínua e direcionada, conforme nós informamos antes, eu consigo drenar esse excesso de linfa. Então, não existe a questão de manobras vigorosas. Isso não está ligado à drenagem linfática manual. E se usa creme? Não, não se usa nenhum veículo, nem creme, nem óleo, e nem se trabalha de luvas. Eu acho que é importante esclarecer isso, onde eu preciso tocar a pele do paciente com a minha própria mão. Professora Patrícia, eu tenho visto que muitos fisioterapeutas utilizam a bandagem funcional como um recurso também para drenagem linfática. Qual a sua opinião sobre isso? Também tenho visto a questão dos colegas usarem bandagem funcional para drenagem linfática. Entretanto, na minha opinião pessoal, pode funcionar assim como um recurso complementar, mas que não substitui a drenagem linfática manual. Bem, continuando, nós precisamos fazer uma manobra inicial no sentido de fazer uma primeira estimulação do sistema linfático superficial e profundo. Nós vamos estimular a região denominada da cisterna do quilo da seguinte forma: vamos trabalhar 3 ciclos respiratórios bem na região do ângulo torácico. Colocamos a nossa mão, solicitamos à paciente que inspire pelo nariz, puxa o ar e solta pela boca, onde a gente auxilia a expiração. Novamente, mais uma inspiração, uma expiração assistida, mais uma inspiração e uma expiração assistida. O que acontece nessa manobra é que, além de estimular a cisterna do quilo e o estímulo inicial do sistema linfático, ocorre também, em função do trabalho dos pulmões, a gente também consegue um estímulo do ducto torácico e do canal linfático direito. É importante colocar que o fisioterapeuta não deve estar com acessórios, ou seja, anéis, pulseiras, nada que possa irritar a pele do paciente. Uma recomendação importante também é que o paciente faça xixi antes da sessão de drenagem linfática manual, porque vai aumentar a diurese dele. A posição geral também, para a drenagem linfática, de uma maneira geral, é essa posição, decúbito dorsal. Aqui no caso, nós já colocamos a paciente com os membros inferiores elevados, caso a gente fosse trabalhar uma drenagem linfática mais específica de membros inferiores, daí essa área já estaria acima da região cardíaca que é recomendado. Bem, nós já fizemos a abertura da cisterna do quilo, o estímulo da cisterna do quilo e dos ductos torácico e canal linfático à direita, por meio da questão da respiração, que já foi explicada. Em seguida, estimulamos as regiões cervicais, axilares e inguinais da seguinte forma: trabalhamos lá na base da orelha, com as mãos bem relaxadas, não se deixe os polegares tensionados, se trabalha com a mão bem relaxada, como se fosse o peso segmentar do fisioterapeuta sobre a região que a gente quer trabalhar. Então, deslocamos a pele sobre a região adjacente, que seria já uma rede linfática, né? São capilares linfáticos que eu tenho abaixo aqui. Também podemos usar como referência o trajeto dos músculos esternocleidos até chegar na região clavicular. E aí, trabalhamos novamente essa manobra por 2 minutos. Sempre solicitando ao paciente que respire bem tranquilamente, porque eu quero lembrar que falamos que a respiração também nos ajuda na questão do estímulo do sistema linfático. Após termos trabalhado esses 2 minutos
nas cadeias ganglionares cervicais, nos dirigimos à região axilar. Então, nessa região axilar, nós vamos ter, podemos trabalhar cada lado de uma vez, ou se a gente quiser, podemos também ir para a cabeceira, aqui no caso teríamos que ter recuado a maca, e poderíamos trabalhar da seguinte forma, atrás do paciente, estimulando bilateralmente aqui. Eu vou fazer unilateral, então, nós vamos buscar sustentar um pouquinho o membro superior do paciente, e aí nós vamos tocar com os nossos dedos na fossa axilar, e aí a gente abduz um pouquinho o ombro, coloca os dedos e baixa um pouquinho, fecha um pouquinho. E aí nós vamos sentir a região de gânglios, né, linfonodos axilares. E aqui da mesma forma eu vou trabalhar círculos com a mesma pressão e vou trabalhando por 2 minutos. O paciente sempre respirando. Me dirijo ao outro lado e executo a mesma manobra. Em seguida, vou trabalhar as regiões inguinais, onde a gente pede aqui, no caso, tem que abrir um pouquinho, afastar um pouquinho as pernas para ficar um pouquinho mais relaxado. E aí nós vamos buscar a mesma área que corresponde à região inguinal, palpação bem fácil, e vamos trabalhar de preferência bilateralmente. Círculos, 2 minutos, conforme as manobras anteriores, deslocando a pele sobre o tecido adjacente, ou seja, a gente sente bem as cadeias coletoras, os linfonodos inguinais aqui. Trabalhamos, solicitamos a paciente, continua respirando, isso, respira, puxa o ar, solta bem o corpo, respirando. Em seguida, vamos dar início então ao trabalho da drenagem especificamente. Então, vou trabalhar aqui o membro superior da paciente e vamos trabalhar da seguinte forma. Eu preciso usar aquela pressão que falamos, deslocando a pele sobre o tecido adjacente, e nós vamos trabalhar no sentido ondulatório. Então, eu vou imaginar que eu tenho um excesso de linfa aqui, e eu começo a trabalhar ele em direção à cadeia que eu estimulei. Mãos do fisioterapeuta relaxadas. Busca sustentar, a gente pode pedir para o paciente só pôr a mão aqui e a gente tenta sustentar o membro superior dele. E aí eu vou buscando, como essa área do braço é uma área que a gente pode comparar a um cilindro, então nós vamos trabalhando essas circunferências ao longo de todo o segmento braço. Mão do fisioterapeuta relaxada, buscando levar adiante o excesso de linfa. Ou no caso dessa paciente, estimulando o sistema linfático, porque, em princípio, ela não tem um acúmulo de linfa nessa região. Então, feito esse segmento, eu novamente vou até a cadeia coletora axilar e trabalho mais 2 minutos, solicitando ao paciente que respire, puxa o ar, solta o ar, mais 2 minutos dos círculos na região de cadeia coletora. E aí, eu faço novamente esse segmento, como a gente havia trabalhado anteriormente, e busco agora trabalhar essa área do braço. Gente, eu estou aqui realizando a manobra de uma forma mais rápida, né? Mas eu preciso ir trabalhando faixa a faixa até chegar no punho. Quando chegar ao punho, eu procuro sustentar um pouquinho mais, porque a tendência dos pacientes é eles segurarem o braço, então a gente tenta que eles relaxem, sempre insistindo que relaxem, que respirem, e aí eu vou de novo lá na região de cadeia coletora axilar, estimulo, né, vou limpando essa área que está recebendo o excesso de linfa, e aí
faço de novo segmento braço, antebraço, e aí vou para a mão. Posso baixar e aí vou trabalhar o segmento mão. Mesma ondulação. Vou virar um pouquinho para cá, que não é o adequado, mas só para a gente poder registrar. E os dedos também podem ser drenados, gente, desta forma. Eu sustento o dedo e dreno. Sustento e dreno. Respira. E assim sucessivamente. Feito isso, novamente vou lá e vou dar a última estimulada ou faço uma espécie de uma limpeza nessa região que recebeu essa linfa desse membro superior todo, ok? Da mesma forma, o outro membro superior. Basicamente, no membro inferior, nós fazemos da mesma forma que foi executado no membro superior. Claro que eu tenho aqui uma região mais cônica na coxa, então eu executo, como nós já havíamos demonstrado a questão dos 2 minutos na região inguinal, né? Aqui no caso até curiosamente coloquei uma mão sobre a outra, mas não é necessário, né? É óbvio que eu vou ter aquela pressão de deslocamento, somente repetindo para vocês que isso é muito importante. A questão da pressão, né? O deslocamento da pele sobre o tecido adjacente, não mais do que isso. E aí, quando eu for drenar, novamente eu vou trabalhar as ondulações, seguindo como se fossem faixas e deslocando esse excesso de linfa para a região de coleção inguinal. Lembrando do relaxamento das mãos do fisioterapeuta, né? Não deixar os polegares tensos é muito importante para não tensionar toda a mão. Trabalhe todo esse segmento. A questão do posicionamento das mãos do fisioterapeuta vai depender do tamanho do segmento a ser trabalhado, por isso que aqui eu mudei um pouquinho para vocês visualizarem, mas continuo seguindo o princípio, a orientação das faixas da região do segmento coxa, de uma forma mais esquemática, mais rápida que o que normalmente eu faria. E aí, novamente, nós vamos estimular a região inguinal por 2 minutos, pedindo ao paciente que respire, sempre respirando, auxiliando o fluxo linfático, e assim sucessivamente no segmento perna e segmento pé, conforme foi demonstrado no membro superior. Revisando, gente, a questão da manobra, do estímulo da região inguinal, os círculos, né? Podem ver, não há uma regra que os círculos devem ser horários ou anti-horários. A questão que eu me preocupo bastante é quanto à pressão. Sempre a pressão trabalhando o deslocamento da pele sobre o tecido adjacente por 2 minutos. Após a realização, então, da manobra do estímulo inguinal, revisando, então, a questão da manobra de drenagem propriamente dita no membro inferior, trazendo em direção à região inguinal. Entretanto, eu busco trabalhar o segmento por meio de faixas, deslocando o excesso de linfa, sempre por faixas e em direção à região inguinal. Não existe um padrão de como eu vou trabalhar. A questão de preocupação é sempre a questão da pressão, buscando ondular e deslocar a pele sobre o tecido adjacente. Por quê? Conforme falamos, deslocando a pele, eu consigo estimular a rede capilar linfática que está intimamente ligada à questão da pele, por baixo da pele. Terminei um segmento, novamente venho e estimulo a região coletora inguinal por 2 minutos. Essa aula, Emil Voder
também preconizou que a face poderia receber a drenagem linfática manual estudada por ele. Existem inúmeros gânglios menores, obviamente, do que esses que a gente falou que são principais no corpo, mas de uma forma geral podemos trabalhar a drenagem direcionada à região das parótidas e depois disso trabalhar essa linfa novamente em direção à cadeia coletora principal cervical. Bem, pessoal, então sobre a drenagem linfática manual, segundo Emil Voger, seriam basicamente esses princípios a seguir para começar o entendimento e os estudos a respeito desta técnica. Acho que é importante reforçar novamente o motivo pelo qual me fez buscar a formação nesta técnica, que é a questão do embasamento em anatomia e fisiologia, que nos diferencia enquanto fisioterapeutas. Espero que tenham gostado. Obrigada! Então, termina. Então, vamos arrumar um pouquinho. Esculhambado, o campo dele. Quer deixar os dois? Pode ser. Gravando!